Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje eu vou continuar com a história do rei Salomão no capítulo 11 de 1 de Reis. No último vídeo eu falei da sabedoria de Salomão, das suas riquezas e da grandiosidade do seu reino. Além da filha do faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, de todas as nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel para não entrarem em contato com elas. Eles não tinham que casar com essas mulheres porque elas iriam perverter os seus corações para seguirem outros deuses. E foi a essas mulheres que o rei Salomão se apegou. Ele teve 700 princesas, esposas e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perverteram o coração. Deus já sabia disso. Foi por isso que ele disse em Deuteronômios que o rei não deveria ter muitas mulheres. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não foi completamente fiel com o Senhor, como foi o coração do seu pai Davi. Salomão seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não seguiu o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, Salomão edificou um alto para Quemos, a abominação dos Moabitas, lá no monte que está perto de Jerusalém, e fez também para Moloque, a abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam a esses deuses. O Senhor se indignou contra Salomão porque ele desviou o seu coração. Deus tinha aparecido para ele 2 vezes e tinha advertido que ele não deveria seguir outros deuses, mas ele não obedeceu ao Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que você não guardou a minha aliança e não seguiu os meus estatutos, eu vou rasgar o reinado de ti e vou dar ao seu servo, mas não vou fazer nos seus dias por amor a Davi. Da mão do seu filho é que eu vou tirá-lo. Mas deixarei com ele ainda uma tribo por amor a Davi e a Jerusalém que eu escolhi. Então o Senhor levantou inimigos contra o rei Salomão. Levantou Hadad, o Edomita, e Rezon de Zobá. Rezon reinou na Síria e foi inimigo de Salomão por todos os dias do reinado dele. O Senhor também levantou Jeroboão, filho de Nebate, que era um efraíta. Jeroboão, quando era jovem e valente, foi colocado por Salomão sobre toda a casa de José. Um dia ele encontrou o profeta Aías, que estava usando uma capa nova. Só estavam os dois no campo, e Aías pegou a capa que tinha, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para você 10 pedaços, pois assim diz o Senhor: eu vou rasgar o reino da mão de Salomão e vou dar a você 10 tribos. Mas uma tribo ficará com ele por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém. Eu vou fazer isso porque eles me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Eles não andaram nos meus caminhos e nem obedeceram os meus mandamentos. Se você ouvir tudo o que eu te ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que é certo aos meus olhos, eu sempre vou estar contigo e vou edificar uma casa firme para você, como fiz com Davi. Salomão ficou sabendo disso e procurou matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito e ficou ali até a morte de Salomão. Salomão reinou em Jerusalém por 40 anos. Então morreu e foi enterrado na cidade de Davi, e Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Então Roboão foi até Siquém, pois todo Israel se reuniu lá para fazê-lo rei. Quando Jeroboão soube disso, voltou do Egito. Quando ele e toda a congregação de Israel chegaram até Roboão, disseram: o seu pai colocou muito peso sobre nós, com trabalhos e impostos. Alivia agora essa carga e nós vamos continuar a te servir. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias e eu lhes darei uma resposta. Roboão foi se aconselhar com os anciãos que viviam sempre na presença do rei Salomão e lhes perguntou: como vocês acham que eu devo responder ao povo? Eles disseram:
Se você hoje disser palavras boas e aliviar a carga desse povo, eles te servirão para sempre. Mas acontece que depois disso, Roboão foi se aconselhar com os jovens que cresceram com ele. E ele perguntou: o que vocês acham? E os jovens responderam assim: diga a esse povo que você não vai aliviar a sua carga, que se o seu pai colocou um peso muito pesado, você vai ainda aumentar mais. Se ele castigou com chicotes, você vai castigar com escorpiões. Então, quando o povo veio ao terceiro dia, ele respondeu duramente, seguindo o conselho dos jovens. Quando todo Israel ouviu as duras palavras de Roboão, eles responderam: nós não temos parte com você, filho de Davi, que cada um de nós volte para as suas terras. Roboão depois ainda enviou Adorão, que era o responsável pelos trabalhos forçados, mas todo Israel se revoltou e o apedrejou. E foi assim que Israel se rebelou contra a casa de Davi. Eles buscaram Jeroboão e o fizeram rei sobre todas as tribos, e ninguém mais seguiu a casa de Davi, a não ser Judá e a tribo de Benjamim. Roboão reuniu então 180.000 soldados escolhidos de Judá e de Benjamim para lutar contra a casa de Israel e restaurar o reinado. Mas a palavra do Senhor veio através de Semaías, o profeta, e ele disse a Roboão: assim diz o Senhor, não suba para lutar contra os seus irmãos. Essa divisão veio de mim. Voltem cada um para a sua casa. Então eles obedeceram ao Senhor. Jeroboão, que reinava sobre todo Israel, ficou com medo do povo voltar a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então decidiu fazer 2 bezerros de ouro. Colocou um em Betel e o outro em Dan. E disse ao povo: esses são os seus deuses que os tiraram do Egito. E todo o povo de Israel começou a oferecer sacrifícios aos bezerros e a adorá-los. Jeroboão instituiu festas no 8º mês, como as que haviam em Jerusalém. Estabeleceu sacerdotes e ainda levantou um altar em Betel para que fosse oferecido sacrifício e queimado incenso. Então o Senhor enviou um jovem profeta até Betel. Quando Jeroboão estava junto ao altar queimando incenso, esse homem chegou e clamou contra o altar. Ele disse: assim diz o Senhor, um filho nascerá na casa de Davi, que se chamará Josias, e vai sacrificar sobre esse altar os seus sacerdotes. Ossos humanos serão queimados aqui, e este será o sinal de que isso é do Senhor. Esse altar vai se quebrar e as cinzas vão ser derramadas. Quando Jeroboão ouviu o homem de Deus clamando contra o altar, ele esticou a mão apontando para o profeta e disse: pegue esse homem. Mas a mão que ele esticou secou e ele não conseguia recolher. O altar rachou na mesma hora e a cinza foi derramada. Então o rei disse ao homem de Deus: ore por mim ao Senhor para que a minha mão seja curada. O profeta orou ao Senhor e a mão do rei foi restituída. Então o rei disse a ele: venha comigo até a minha casa, coma alguma coisa e eu vou te recompensar muito. Mas o profeta jovem respondeu: ainda que você me desse metade dos seus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia nesse lugar. Porque o Senhor me ordenou para não comer pão, nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho. E assim o profeta jovem voltou por outro caminho. E lá em Betel morava um profeta velho, e seus filhos vieram lhe contar tudo o que tinha acontecido. Esse homem perguntou: por que caminho o profeta jovem foi embora? E eles mostraram a ele. Então ele pegou o seu jumento e foi atrás do profeta jovem. Quando o encontrou, ele estava debaixo de uma árvore descansando. E o profeta velho perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? O profeta jovem respondeu: sim, eu sou. Então ele disse: venha comigo para a minha casa e coma pão comigo. Mas o profeta jovem respondeu: não posso voltar com você, nem entrar na sua casa, nem mesmo comer pão ou beber água, porque isso foi me falado pelo Senhor. Não coma pão, não beba água, nem volte pelo mesmo caminho que você veio. Mas o profeta velho lhe respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me apareceu e disse para fazer você voltar à minha casa,
comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. Então o profeta jovem voltou com ele, foi para a sua casa, comeu pão e bebeu água. Quando eles estavam na mesa, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta velho. Ele se levantou e disse: assim diz o Senhor, você foi rebelde à minha palavra e não guardou o meu mandamento. Você veio e comeu e bebeu nesse lugar, e eu disse para você não comer e nem beber. Então o seu corpo não vai voltar e você vai ser sepultado aqui. Nessa mesma hora, o profeta jovem se levantou, pegou o seu jumento e foi embora pela estrada. Mas no meio do caminho, um leão o encontrou e o matou. O corpo dele ficou deitado ao lado do jumento e o leão sentado ao lado dele. Todas as pessoas que passavam viam e se assombravam. O profeta velho ficou sabendo do que tinha acontecido. Pegou o seu jumento, foi até lá, buscou o corpo do profeta jovem e o enterrou no seu próprio sepulcro. Chorou sobre ele e disse aos seus filhos: quando eu morrer, me enterrem junto com esse profeta. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, Jeroboão não se desviou do seu mau caminho e o povo de Israel continuou adorando os bezerros de ouro. Nesse tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Jeroboão disse à sua mulher: se disfarce e vá até Siló, na casa do profeta Aías. Leve bolos, mel e pães para ele e pergunte o que vai acontecer com meu filho. A mulher de Jeroboão fez tudo o que ele mandou e foi até a casa do profeta Aías. Ele já estava velho e não conseguia enxergar, mas o Senhor tinha avisado: a mulher de Jeroboão vai te procurar para saber o que vai ser do filho doente, e você falará com ela assim. Quando o profeta ouviu o barulho dos pés entrando pela porta, ele disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você está disfarçada? Eu tenho notícias muito duras para você. O Senhor disse a Jeroboão: eu te exaltei no meio do povo e te coloquei como príncipe sobre todo Israel. Rasguei o reino da casa de Davi e dei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração. O que você fez foi pior do que todos os que vieram antes de você. Por causa disso, eu vou trazer o mal a toda a sua casa e vou exterminar todos os homens, escravos ou livres. Quanto a você, mulher de Jeroboão, quando colocar os pés na cidade de onde saiu, o seu filho morrerá. Ele será sepultado e todo Israel vai chorar a sua morte. E o Senhor vai levantar outro rei sobre Israel, que vai destruir a casa de Jeroboão. Então a mulher de Jeroboão se levantou e voltou para Tirza. Quando ela chegou na entrada da cidade, o menino morreu. Foi sepultado e todo Israel chorou sobre ele. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias dos seus reinados. E depois da morte de Roboão, Abias, o seu filho, reinou no seu lugar. No próximo vídeo, eu vou continuar com mais histórias dos reis de Israel. Espero que você tenha gostado. Obrigado.